Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos pela primeira vez nesta casa. E queremos sinceramente, do fundo do coração, agradecer o convite que nos foi feito para que aqui estivéssemos nesta noite, participando das homenagens ou das comemorações pelo centenário de nascimento de Chico Xavier. É uma responsabilidade muito grande falarmos a respeito de quem nos doou tanto amor, de quem serviu com tanto devotamento a Jesus na doutrina espírita. Costumamos dizer em nossas palestras que falar a respeito de Chico é fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque a sua vida nos inspira, a sua vida foi uma fonte e continua sendo uma fonte de inesgotável inspiração para todos nós. Difícil porque tão pródiga, tão útil, tão plena de realizações, que sinceramente não sabemos por onde começar e tampouco por onde terminar. A missão de Chico Xavier ainda não foi bem assimilada por nós, adeptos da doutrina espírita. Ainda não alcançamos toda a sua grandeza, todo o seu significado para a humanidade do presente e do futuro. Gostaríamos, no entanto, nesta noite, de não tecermos comentários em torno propriamente de sua biografia, porque todos nós, ou quase todos nós, já tivemos oportunidade de ler alguma coisa sobre a vida de Chico Xavier, se não de pelo menos de ir ver o filme que se transformou num sucesso de bilheteria neste ano, abordando a vida do grande medianeiro. Chico Xavier foi muito mais que um médium. Chico Xavier foi um profeta. Chico Xavier foi um sábio. Chico Xavier foi na Terra um mestre
do Espírito. E, sinceramente, depois da figura do Cristo, nosso Mestre e Senhor, a figura que nos fala mais fundo ao coração, sem dúvida, é a de Chico Xavier. Chico veio à Terra para cumprir uma missão no campo mediúnico e no campo humano. Coube a ele uma dupla tarefa. A tarefa de, como médium, dar sequência à obra da codificação, desdobrando o Pentateuco kardeciano, atualizando-o, inclusive, porque nós consideramos que a obra mediúnica realizada por Chico Xavier pegou a doutrina no século XIX, a trouxe para o século XX e a projetou para o século XXI. De tal maneira que hoje nós temos na doutrina espírita uma doutrina tão atual quanto no século XIX, com a sua codificação. A partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. A obra mediúnica de Chico Xavier é pujante e extremamente abrangente em todos os aspectos, porque através de Chico Xavier, os espíritos desenvolveram a doutrina em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A extraordinária obra de Emmanuel efetua um resgate histórico e doutrinário do cristianismo. A obra de Emmanuel conferiu ao Espiritismo o seu caráter de cristianismo redivivo. A obra de Emmanuel caracteriza o Espiritismo definitivamente na condição de um evangelho restaurado. Emmanuel, escrevendo sobre a história do cristianismo, valendo-se, para tanto, de suas próprias experiências e vivências no passado, quando então senador Públio Lentulus, o escravo Nestório, mais tarde o padre Damiano, que aparece nas páginas do livro Renúncia. Emmanuel, escrevendo sobre as suas próprias experiências, ele escreve sobre a história do cristianismo, sobre os primórdios do cristianismo. Nas obras, há 2000 anos, 50 anos depois,
Paulo e Estevão, Ave Cristo. Mas a tarefa de Emanuel, que começou nos séculos passados, a tarefa de Emanuel, ela avança, porque nós consideramos Emanuel na condição de o quinto evangelista. Porque Emanuel se propôs a escrever os evangelhos à luz da fé raciocinada. Emanuel comenta os evangelhos e principalmente as epístolas de Paulo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, em obras extraordinárias, como, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Mas a obra de Emanuel, ela é abrangente. Porque ao mesmo tempo em que ele se mostra na condição de evangelizador, e Emanuel, como padre Manuel da Nóbrega, foi o primeiro escritor do Brasil, ao mesmo tempo que Emanuel se mostra na condição de extraordinário evangelizador, ele se mostra um estudioso profundo da doutrina espírita em seus aspectos científico e filosófico, porque ele também ainda nos lega, por exemplo, o Consolador, um livro extraordinário, constituído por 411 perguntas e respostas, dividido em 3 partes. Em sua primeira parte, Emanuel responde sobre ciência. Em sua segunda parte, responde sobre filosofia. Em sua terceira parte, responde sobre religião. De sorte que nós não temos mais apenas 1018 perguntas, ou 1019 perguntas, efetuadas por Allan Kardec aos espíritos superiores. Nós temos mais 411 perguntas que foram endereçadas a Emanuel, que não fez uma obra pessoal, porque Emanuel, ao tempo da codificação, integrava a falange do Espírito da Verdade. Emanuel, através de Chico Xavier, não realizou uma obra isolada, uma obra de caráter pessoal. Ele se apaga, ele se coloca no anonimato, como fez o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que renuncia ao próprio nome e adota o pseudônimo de Allan Kardec, recordando uma vida pregressa entre os druidas, nas Galhas. Emanuel também renuncia à sua própria identidade e passa a representar ele, Emanuel, uma pleide de espíritos superiores, porque Emanuel também era médium no plano espiritual.
Emanuel era médium do pensamento do Cristo. Com todo respeito ao padre Manuel da Nóbrega, com todo respeito às personalidades animadas por ele ao longo dos séculos, nós não cremos que Emanuel por si só possuísse tanta sabedoria e tanto amor para realizar a obra que realizou por ele mesmo. Temos absoluta convicção de que, comentando os evangelhos, capítulo a capítulo, versículo a versículo, com tanta beleza e com tanta profundidade, temos absoluta convicção de que Emanuel se fez intermediário do pensamento do próprio Senhor para nós. Para nós. A obra Paulo e Estevão é de autoria de Emanuel. Mas Chico Xavier, certa vez, confidenciou a amigos que a obra havia sido escrita pelo próprio Paulo. Alguém então interpelou Chico. Chico, mas então não foi Emanuel? Chico respondeu: era o que convinha dizer. Entendemos então que Emanuel deve ter sido também médium do próprio Paulo. Quando ele estuda as epístolas de Paulo, com quem se avistara rapidamente em Roma, quando senador Públio Lentulus está lá na obra de Clovis Tavares, Amor e Sabedoria de Emanuel. É com a obra de Emanuel que o aspecto religioso ou moral da doutrina espírita se ressalta. É com Emanuel que a doutrina espírita ou que as informações dos espíritos passam a ter sentido no trabalho de nossa própria renovação íntima, no trabalho de nossa transformação. Foi Emanuel que organizou toda a equipe de poetas brasileiros e portugueses que trabalharam na confecção do Parnaso de Além-Túmulo. Foi Emanuel que reuniu os literatos desencarnados de Falando a Terra e Vozes do Grande Além. Foi Emanuel que foi atrás do espírito de Humberto de Campos e o convidou a escrever, através do médium Chico Xavier. Emanuel era um dos coordenadores desse trabalho imenso, porque muitos, apressadamente, entendem que Emanuel realizou uma obra
pessoal, a obra de um espírito só. Equívoco, ledo engano, falta de conhecimento. Como também a obra realizada por André Luiz. Foi Emmanuel que trouxe o espírito de André Luiz, que o preparou, que o levou a Pedro Leopoldo, que o apresentou a Chico Xavier na casa de seu irmão André Luiz, daí o pseudônimo adotado de André Luiz, em homenagem a um dos irmãos consanguíneos de Chico Xavier. Coube a André Luiz, através de sua obra extraordinária, a partir de nosso lar, em 1943, nos trazer revelações surpreendentes. Por quê? Porque Allan Kardec não teve tempo. Allan Kardec fez o que fez em apenas 15 anos. Ele começou a estudar os fenômenos em 1854 e desencarnou em 1869. Chico costumava dizer que Allan Kardec, para ter feito o que fez, ele deve ter trabalhado muito. E de fato trabalhou, porque fez da doutrina espírita a obra de sua vida, no que foi coadjuvado pela sua esposa, Amélie Boudet, a doce Gabi, como era chamada na intimidade por Kardec e pelos amigos mais próximos. Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. Não se falava em mundo espiritual. Se falava em regiões circunscritas, em céu, inferno, purgatório, limbo. O budismo falava a respeito do nirvana. Os protestantes falavam a respeito do dia do juízo final e sobre o paraíso terrestre. Não se falava em mundo espiritual. Um dia Allan Kardec há de ser reverenciado como grande descobridor do mundo espiritual. Porque Allan Kardec descobriu um verdadeiro continente. Mas coube a André Luiz a transformar a expressão dita no singular, transformá-la em expressão no plural, mundos espirituais. André Luiz vem nos trazer a revelação das diferentes dimensões espirituais. Nós não fazemos ideia, ainda nós espíritas, adeptos da doutrina espírita, não fazemos ideia da atualidade da obra de André Luiz e de seu valor agora e no futuro. André Luiz vem nos trazer a revelação de que existem cidades no mundo espiritual. Vejamos bem como a doutrina espírita é dinâmica. A doutrina espírita, o pensamento espírita é progressista. Nós podemos dizer que se trata da única doutrina que também tem aspecto religioso
progride, que avança, que não permanece estagnada. Se não vejamos as 4 maiores religiões, ou as consideradas 4 maiores religiões da humanidade. O hinduísmo continua ensinando hoje o que ensinava séculos e séculos antes do Cristo, desde quando o brahmanismo, por exemplo, não se acrescentou uma única palavra ao Bhagavad Gita, que narra o extraordinário diálogo entre Krishna e Arjuna. O Bhagavad Gita é um livro mediúnico por excelência. Vejamos o judaísmo. O judaísmo continua ensinando hoje, sempre ensinou, nos livros considerados sagrados por eles. Não se acrescenta uma palavra, uma vírgula sequer ao Antigo Testamento. O mesmo com o catolicismo, uma vertente do cristianismo, que é o catolicismo. Do ponto de vista doutrinário, o catolicismo resiste à evolução dos tempos. O mesmo nós podemos dizer em relação ao islamismo, a 4ª maior religião do mundo, em número de seguidores, em número de adeptos. Ai de quem pretender acrescentar uma palavra ao Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A única doutrina que não parou no tempo é a doutrina espírita. Embora algumas posturas retrógradas e fundamentalistas de algumas frentes doutrinárias, o Espiritismo prossegue avançando. Allan Kardec desencarnou em 1869. Chico Xavier reencarnou em 1910. E já com 17 anos de idade, começa a produzir. Com 21 anos de idade, ele já havia concluído a psicografia de O Parnaso de Além Túmulo, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Em 1935, com 25 anos de idade, Chico Xavier recebe o livro Cartas de uma Morta, uma obra revolucionária, atualíssima, de Maria João de Deus, sua mãe, que também se faz médium de vários instrutores espirituais, nas informações que transmite na obra, que é uma obra precursora da obra de André Luiz. Cartas de uma Morta é um livro que precisa ser lido, estudado e refletido por todo espírita que quer melhor conhecer o Espiritismo. Daí a 8 anos, em 1943, André Luiz começa com a série Nosso Lar e nos traz então a revelação das dimensões espirituais. André Luiz fala em 1943, o que somente agora a física quântica está falando, a respeito dos universos paralelos, a respeito do chamado hiperespaço, a respeito
da viagem possível no tempo, da possibilidade de um dia o homem conseguir viajar no tempo, retrocedendo ao passado, ou então avançando ao futuro, porque nosso lar é uma cidade futurista. Em 1943, André Luiz fala a respeito de TV de plasma. Em nosso lar já existia TV de plasma. Ele fala a respeito do telão. Já existia. A respeito do celular. Está lá. Já existia. E interessante, apenas para quebrarmos um pouco a monotonia de nossa abordagem doutrinária, Chico certa vez protagonizou um fato pitoresco em Uberaba. O Eurípides, filho de criação de Chico Xavier, havia ganhado uma antena parabólica, daquelas grandes, enormes, pesadonas, hoje ultrapassadas. Foi uma das primeiras antenas parabólicas a chegarem em Uberaba, presente de amigos de São Paulo, porque até então as nossas antenas eram antenas arcaicas, pé de galinha, ou então aquela antena de 1001 utilidades com a bucha de bombril na ponta de um arame. Eurípides ganhou uma daquelas antenas parabólicas e chamou um amigo nosso para instalar a antena para ele. A antena deveria ser instalada no telhado, em cima de uma laje. E essa antena deveria estar voltada para captar o sinal do satélite. E esse amigo estava na casa de Eurípides, que sempre residiu com Chico Xavier, porque Chico residia num complexo de casas. Eram 4, 5 apartamentos dentro do mesmo terreno. Ele morava numa casa, Eurípides numa outra casa, Vivaldo numa outra casa, e 2 outros apartamentos ficavam desocupados para receber familiares e amigos. Chico estava saindo da cozinha para o quintal quando viu aquela movimentação. O Hamilton, nosso amigo técnico, estava lá, em cima da casa, instalando a antena. Chico viu aquela movimentação toda e com muito bom humor, porque Chico era muito bem-humorado, gostava de sorrir e de fazer sorrir. Dizia que a vida dele era uma festa e se arrumava para ir ao grupo espírita da prece, como alguém se arruma para ir a uma festa de casamento, ou uma festa de aniversário, ou a um baile. O baile de Chico era com os espíritos. Lá no grupo espírita da prece, antes na comunhão espírita cristã, o Chico percebe aquela movimentação, olha para o alto, como bom mineiro, uai, meu filho, o que você está fazendo aí em cima? Aí Hamilton diz assim, Chico, naquela época, muito jovem, 18 anos de idade, 19, Chico, eu estou aqui porque Eurípides me pediu que montasse essa antena para ele, e eu estou tentando captar o sinal do satélite, que fica não sei quantos quilômetros de altura. Aí o Chico, querendo puxar conversa, e como é que você faz isso, meu filho? Hamilton, impulsivo, disse ao Chico, Chico, essa mediunidade quem tem sou eu. Você não tem essa mediunidade.
Mas ele cutucou, como a gente costuma dizer, a onça com a vara curta. Chico sorriu muito e, caminhando para mais perto, disse assim: pois eu vou dizer uma coisa a você, meu filho. Quando André Luiz estava escrevendo Nosso Lar, em 1943, eu comecei a achar que eu estava sendo mistificado. E não havia jeito do livro deslanchar. Num determinado capítulo, a psicografia não deslanchava. Para solucionar o problema, numa determinada noite, Emanuel e André Luiz me retiraram do corpo e me levaram até Nosso Lar, para que eu visse que não estava sendo mistificado, que a cidade era real. E eu vou dizer uma coisa a você, eu andei pela cidade. E já em 1943, todas as casas de Nosso Lar tinham antena parabólica. É engraçado, é pitoresco, mas é revelador. Porque André Luiz nos mostra que a vida vem do plano espiritual para a terra. Até hoje nós estamos naquela velha concepção de que a vida vai da terra para o mundo espiritual. Não, vem de lá. Por isso que o doutor Inácio Ferreira tem uma expressão da qual eu gosto muito. Ele diz assim: meu filho, a vida viaja na luz. E nas obras de André Luiz, nós viajamos no tempo. Como viajamos no tempo? De que maneira viajamos no tempo? Vejamos bem. Se Nosso Lar é uma cidade futurista, e literalmente é uma cidade do futuro, porque desencarnar é o futuro de todos vocês. Literalmente, a desencarnação é uma viagem ao futuro. Mas ao mesmo tempo, quando nós estudamos o livro Libertação, de André Luiz, nós percebemos que André Luiz realiza conosco uma viagem ao passado, a uma cidade da Idade Média, que existe, entre aspas, no interior da Terra. Nosso Lar, e aqui entra um outro assunto polêmico, porque eu não sei se vocês sabiam, mas Nosso Lar é uma cidade umbralina. Tem espírita que diz assim: quando desencarnar, quero ir para Nosso Lar, mas não quero passar pelo umbral. Impossível! Porque Nosso Lar é uma cidade umbralina. Ela fica no alto umbral. Porque quando André Luiz nos fala a respeito das dimensões espirituais, ele chega a numerar essas dimensões espirituais em número de 7. 2 subcrostais, que existem, entre aspas, no interior da Terra. Entendamos bem, não é dentro da Terra. Entre aspas, no interior da Terra. Para que nós possamos entender. São 2 dimensões subcrostais. A primeira, a mais baixa, é a dimensão do abismo. Em seguida, a dimensão das trevas. Em seguida, a nossa, a crosta terrestre. Em seguida, o umbral. Então nós estamos muito bem de vizinhos. Ótimos vizinhos. Não podemos nos queixar.
nem do vizinho da direita, nem do da esquerda. Estamos muito bem acompanhados, como um sanduíche. Porque o umbral começa onde? Onde começa o umbral? Doutor Inácio, com o humorismo dele, não é? Ele diz assim, um dia perguntei, doutor Inácio, onde é que começa o mundo espiritual? Ele me disse assim, da ponta do seu nariz em diante. A nossa volta. O aparentemente vazio não está vazio. O aparentemente vazio é mundo espiritual. Então o umbral começa aqui. O baixo umbral, ou chamado grosso umbral, começa a nossa volta. Segundo Chico Xavier, 3/4 dos que desencarnam ficam por aqui mesmo. Então vocês podem tirar sorte aqui. 3 de vocês vão ficar. E um vai ascender. Chico dizia que 3/4 dos que desencarnam, pelo menos durante um certo período de tempo, até que se conscientizem, continuam aqui. Porque desencarnar, ainda segundo o doutor Inácio, é somente dar um passo para o lado. Diz ele que estar encarnado ou desencarnado é apenas uma questão de um pouco mais ou um pouco menos de matéria. É a única diferença. Mas André Luiz ainda nos fala numa quinta dimensão. Aquela dimensão da beleza, a dimensão da ciência, a dimensão em que estava sua mãe. Aqueles que leram o livro e viram o filme, embora com algumas limitações. O filme retratou a visita que André Luiz recebeu de sua mãe. Para vir até ele, ela teve que se materializar. Que história é essa de que espírito, para ver espírito, determinado espírito tem que se materializar? Isso é coisa da física, é coisa da energia, é coisa da matéria, é coisa daquela equaçãozinha de Einstein, que veio destruir o materialismo e fazer o materialismo desaparecer por ausência de matéria, por falta de matéria. Energia igual a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Energia se transforma em matéria e matéria se transforma em energia. Mas André Luiz ainda fala numa sexta dimensão. E ele fala ainda numa sétima dimensão. Então, de repente, vejamos bem, André Luiz, ele mexe com a nossa cabeça. De repente, nós somos levados a refletir em termos de dimensões espirituais. Como também fala o doutor Inácio, meu filho, que você virá ao mundo espiritual é certo. Agora só falta saber para qual deles. Que você virá ao mundo espiritual é certo. Agora só falta saber para qual dimensão. Evidentemente que para nós vai sobrar as mais, digamos, as mais simples, não é? Essa tarefa de Chico Xavier foi uma tarefa extraordinária que os espíritos realizaram através dele. Mas novamente, André Luiz não realizou uma obra pessoal. Porque muitos dizem assim, muitos, para desmerecerem a obra de André Luiz, dizem assim, mas como? Como se dar crédito às informações de um espírito que ficou 9 anos no umbral? Ou quase 9 anos no umbral? Vamos colocando as barbas de molho, não é? Porque se um espírito da condição dele
ficou esse tempo, ele diz que ficou, eu cá comigo não creio. Ele diz que ficou, talvez para nos confortar, ou justificar o conhecimento dele, do próprio umbral. Mas Chico Xavier dizia que André Luiz era médium, ele funcionava como médium de 13 espíritos. Por exemplo, em nosso lar, André Luiz, por assim dizer, ele foi médium de Clarencio. Nas demais obras, ele foi médium de Alexandre, em Missionários da Luz. Quem foi Alexandre? Não sabemos. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele foi médium de Aulus. Quem foi Aulus? Este nós sabemos. Está lá no livro Cartas de uma Morta. Li, reli, estudei e descobri. Aulus era o governador de nosso lar. Um cristão dos tempos primitivos. No livro No Mundo Maior, André Luiz é médio de Calderaro. André Luiz se fez médio do próprio Emanuel e do Dr. Bezerra de Menezes também, que era um dos espíritos coordenadores da obra. Nem Emanuel fez uma obra pessoal e nem André Luiz realizou uma obra pessoal. Nós estamos falando da missão de Chico Xavier no plano mediúnico, que extrapola e que transcende, é muito maior do que tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque a partir da década de 70, as portas do mundo espiritual então se escancaram e começam a se manifestar pela mediunidade de Chico Xavier os habitantes comuns do mundo espiritual. Porque até então a gente só tinha notícias de instrutor, de mentor. Instrutor, mentor, espírito benfeitor. Começam a vir os jovens desencarnados. A partir da década de 70, Chico dizia que a mediunidade na vida dele tinha tido 4 fases. A primeira fase é a fase dos poetas, que se reuniram na praça pública, tocaram um sininho para trazer o povo, atrair o povo. O povo se reuniu no coreto, os poetas declamando seus poemas, suas poesias, o povo se reuniu na praça, vai ter festa. Vieram os literatos depois, representados por Humberto de Campos, fizeram lindos discursos. Quando o povo estava todo reunido, chegaram os doutrinadores, como a dizer assim, ó negada, o negócio é evangelho. E começou André Luiz e Emanuel no trabalho da doutrinação, no trabalho incansável da doutrinação. E posteriormente vieram então os jovens. A partir do programa Pinga Fogo, em 1971, que foi um sucesso de audiência, em 1971, foi exibido em vários países. A partir do programa Pinga Fogo, realmente Uberaba se transformou na Meca do Espiritismo. A cidade começou a ser invadida, porque aí o trabalho de Chico Xavier transcendeu, se popularizou e chegou finalmente às massas. E as mães que haviam, entre aspas, perdido filhos, os familiares saudosos de seus familiares encarnados, começaram a frequentar Uberaba. E Chico Xavier então começou a receber mensagens de filho para pai, pai para filho, filho para mãe, mãe para filho, e de cônjuges para cônjuges, familiares para familiares, amigos para amigos. E nós tivemos um trabalho excepcional
sem precedentes na história mundial da mediunidade. O tempo avança e nós precisamos dizer, antes de examinarmos Chico Xavier no plano humano, nós precisamos dizer que Chico Xavier foi o maior fenômeno mediúnico da história. Chico Xavier não foi apenas o maior médium da história do Espiritismo, da história recente do Espiritismo, porque o Espiritismo tem 153 anos, é de 1857. Não há médium como Chico Xavier na história da mediunidade que tenha atuado em tantas frentes mediúnicas. Porque Chico se notabilizou como médium psicógrafo. Mas enganam-se, com todas as letras em maiúsculo, aqueles que pensam que Chico era só médium de psicografia. Eu costumo dizer que Chico Xavier foi na Terra a edição encarnada, não encadernada. A edição encarnada de O Livro dos Médiuns. Porque não há uma faculdade mediúnica descrita por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, da qual ele não fosse portador. Ele era médium de efeitos intelectuais e médium de efeitos físicos. No começo da década de 50, os espíritos se materializavam através dele em Pedro Leopoldo. Eram materializações luminosas, materializações de corpo inteiro. O doutor Bezerra se materializava de corpo inteiro. André Luiz, Emanuel, Dona Cidália Batista, sua segunda mãezinha, Meimei e tantas outras entidades se materializavam de corpo inteiro. Poucos sabem que Chico Xavier era médium de cura. Nem todo mundo que procurava Chico Xavier em Uberaba o procurava para obter uma mensagem. Muitos o procuravam para obter uma receita. E durante mais de 50 anos ele trabalhou no serviço do receituário mediúnico. E eu me recordo bem, porque eu era, ainda jovem, um dos auxiliares que saíam, não é? Um dos que saía com as receitas lá para fora e começava a chamar as pessoas pelo nome e entregar as receitas que haviam sido psicografadas em número de 200, 300, 400, às vezes, por reunião. Se nós fôssemos aqui falar das faculdades mediúnicas de Chico Xavier, vocês iam dormir. Se fôssemos falar de sua clarividência, de como ele enxergava os espíritos, porque, interessante, não é? O médio vidente é assim. Alguém me pergunta, Bacelli, você é médio vidente? Eu respondo, sim, esporadicamente. Vejo os espíritos quando eles querem se mostrar a mim. Com Chico não era assim. Ele era médium em tempo integral. Ele nasceu médium. Desde os 4 anos de idade, ele conversava com os espíritos e via os espíritos. Com naturalidade. Por exemplo, a sua faculdade de psicometrar, de psicometria. Ele pegava um objeto na mão e ele começava a descrever. Uma vez, Chico sempre teve o hábito de ir nas bancas de revista ou nas livrarias e comprar muitos jornais, revistas, livros. Comprava muitos.
Chico sempre gostou muito de livros. Sempre gostou muito de livros, desde criança. Um dia, o policial que ficava lá na casa de Chico, ficava um policial tomando conta ali do portão. O policial sempre acompanhava Chico. Chico chamava um táxi, eles desciam, iam ao centro da cidade, e Chico então voltava com a pilha de jornais e revistas. Aí esse guarda falou assim: seu Chico, eu vejo o senhor comprar muitos livros, muitas revistas e muitos jornais, mas o senhor não tem tempo de ler isso tudo. Como é que o senhor faz? Aí o Chico sorriu e falou assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei explicar o que é isto, mas eu vou te dizer, eu não preciso ler. Basta eu pegar um livro e fazer assim. Eu já sei. Eu não sei o que é isto. Ele não sabia, mas a gente sabe, né? Ele não sabia porque não queria dizer. Pela sua humildade, não é? Pela sua humildade. Eu costumo dizer que Chico, ao contrário dos outros médiuns, né? Nós falamos: olha aqui, gente, eu sou médium. Chico escondia a mediunidade. A gente, para descobrir a mediunidade do Chico, tinha que cavucar para realmente, porque ele escondia mediunidade. E a faculdade, então, de ler nomes, ler pensamentos, pessoa que ele nunca tinha visto. Nós temos um amigo lá em Uberaba, médium de efeitos físicos, hoje está com mais de 80 anos, mas está lúcido, está residindo na cidade de São José do Rio Preto. Chama-se José Jorge. Quem quiser comprovar, para ver se nós estamos falando a verdade, podem ir à cidade de São José do Rio Preto. O Zé Jorge uma vez nos contou assim: Bacelli, eu estava na fila para despedir do Chico. Acontece, porém, que a fila não andava, porque as pessoas, quando chegavam perto do Chico, não queriam ir embora. E eu olhava no relógio, eu estava cansado, com sono. A fila não andava, e eu bocejando, e querendo ir embora. E o Chico de pé lá na ponta da mesa, atendendo todo mundo com aquela paciência. De repente eu tive um pensamento assim. Me veio aquele pensamento. Também o Chico, gordo, parecendo um sapo, na ponta daquela mesa. Veio aquela tentação e foi embora. Ele assimilou aquela tentação e foi embora. Diz ele que até esqueceu daquilo. A fila andou e chegou ele, chegou a vez dele. E quando chega perto do Chico, o cansaço ia embora, né? Oi, Chico, como é que vai você? Ah, meu filho, estou muito bem, gordo, feito um sapo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os espíritos vinham ao Chico, mas o Chico também tinha poder para ir ao espírito que ele quisesse ir. Aqueles que falam que Chico era só um médium, não sabem o que estão falando e estão perdoados. Porque não sabem o que estão falando. Esta foi a missão que ele cumpriu no campo mediúnico. E a missão no campo humano. Esta, então, porque se Chico foi um dos maiores fenômenos mediúnicos da história, ou o maior, nós não estamos levando aqui em consideração Jesus Cristo, né? Porque alguém deve estar pensando em Jesus Cristo. Jesus era médium de Deus, gente. Eu estou falando a respeito de médiuns nascidos de mulher. Jesus era médium de Deus. Eu estou falando de médiuns de espíritos. Entre Jesus e Deus não tinha espírito nenhum intrometendo. Entre Chico e Deus tem um punhado de espíritos no meio.
Mas Chico também foi um dos maiores fenômenos humanos da história, que nós podemos comparar a Francisco de Assis, que nós podemos comparar a Madre Teresa de Calcutá, a Vicente de Paulo e tantos outros, com uma diferença. Nós não conhecemos nenhum deles praticamente. Agora, nós somos contemporâneos de Chico Xavier. E nós todos podemos prestar testemunho de sua bondade. Nós sabemos que não é invenção de biógrafo, ou não é, digamos assim, aumento de virtudes do escritor A ou B. Chico Xavier foi real, ele existiu, ele desencarnou em 2002 e desencarnou como viveu a vida inteira, pobre, vivendo no meio dos pobres. Porque coube a Chico Xavier essa tarefa toda, mas ao mesmo tempo também coube a tarefa do apóstolo. Porque dizia Chico que quando Emmanuel apareceu para ele, falou assim: Chico, você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, você vai ter que trabalhar na formação de livros. E depois você vai ter que trabalhar na formação de leitores para esses livros. No plano mediúnico e no plano humano. Trabalhar na formação de livros era trabalhar com os espíritos. Era a parte boa. Trabalhar na formação de leitores era trabalhar com os espíritas. Era a parte ruim. Era a parte, digamos, suavizando, menos boa. Ou seja, a parte mais espinhosa. A parte mais difícil. E Chico, como ninguém, trabalhou na formação de leitores para os seus livros. Porque hoje, quando a gente pega um livro, a gente não quer saber se é de Emmanuel. A gente quer saber se foi psicografado por Chico Xavier. Se foi psicografado por Chico Xavier, com todo respeito, o espírito fica em segundo lugar. Agora, muitos médios novatos, para aparecer, pega nome de espírito conhecido. Querem se apresentar através dos espíritos. No campo humano, a missão de Chico Xavier na vivência do Evangelho fez com que ele, vamos dizer assim, fosse reconhecido pelo seu valor por um país inteiro. Em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Chico Xavier foi agraciado com o título de cidadania por mais de 100 cidades do Brasil. No ano de 2000, Chico Xavier foi eleito para a Comenda da Paz Chico Xavier no estado de Minas Gerais. Ele foi escolhido. O governo do estado de Minas oferece uma comenda anualmente, é a Comenda da Paz Chico Xavier. No ano de sua desencarnação, ele é reconhecido como o mineiro mais importante da história, concorrendo com outros mineiros importantes, inclusive com Juscelino Kubitschek, que foi o fundador de Brasília, concorrendo com Pelé, concorrendo com Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, concorrendo com o Betinho, enfim. Chico Xavier foi eleito, escolhido mineiro do século.
E no ano de 2006, numa homenagem póstuma, ao lado de Rui Barbosa, Chico Xavier foi eleito como o brasileiro mais importante da história. Para nós vermos a influência de Chico Xavier, que fica marcada no que um grande jornalista da Folha de São Paulo escreveu, numa reportagem de folha inteira, feita sobre Chico Xavier, o jornalista Mauro Santayana. Vocês podem acessar o Google, procurar Mauro Santayana com Y, e me parece com 2 N's, numa reportagem na Folha de São Paulo, de folha inteira, o São Francisco dos Desesperados. E ele encerra a reportagem dizendo assim: pode-se até duvidar do Espiritismo, mas não se pode duvidar de Francisco Cândido Xavier. Pode-se até duvidar da reencarnação, pode-se até duvidar da mediunidade, pode-se até duvidar da comunicação dos espíritos, mas não tem como se duvidar do caráter daquele homem, da sinceridade daquele homem, que nunca se afastou do mais pobres, que sempre levou o espiritismo para a periferia, que sempre destacou o valor da caridade na doutrina espírita e que sempre abriu os braços, acolhendo a todos fraternalmente. E eu gostaria de encerrar os nossos comentários citando um caso. Certa vez esteve em Uberaba o grande estilista Clodovil Hernandes, desencarnado há pouco. Clodovil foi a Uberaba desesperado. Estava pensando em suicídio, enfrentando muitos conflitos, muitas dificuldades. Procurou Chico Xavier. Entrou na fila. Humildemente pegou a fila. E esperou a vez de ser atendido. Quando chegou a sua hora, ele se ajoelha aos pés de Chico Xavier. E Chico Xavier, então, com dificuldade, se levanta da cadeira para levantá-lo, pedindo a ele que não fizesse aquilo, porque senão ele também teria que se colocar de joelhos. E começa entre os dois um diálogo que não podemos ouvir em seus detalhes. Eu sei que conversaram durante muito tempo. Clodovil segurando a mão de Chico, e Chico segurando a mão de Clodovil. Clodovil chorava copiosamente. Quando ele se levantou para ir embora, estava sorrindo, estava alegre. Chico disse a ele: não, meu filho, você precisa viver. Você é médium da beleza. Você é médium de Deus. Para fazer a beleza na terra, através de suas roupas, dos vestidos maravilhosos que você desenha, das joias que você desenha. Você tem que viver. E Clodovil, depois, numa entrevista a uma revista de São Paulo, resumiu Chico Xavier com poucas palavras. E com as palavras dele, nós vamos encerrar as nossas considerações muito pobres nesta noite. Ele disse assim: Chico Xavier é tudo sem saber que é. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que nós possamos nos tornar dignos da memória de Chico Xavier e saber que pesa sobre os nossos ombros uma grande herança, a herança de seus livros, mas também a herança
de seus exemplos, que nós, isoladamente, ou em nossas casas espíritas, carecemos reviver, para que de fato possamos fazer jus à condição de seguidores do Cristo nas bênçãos da doutrina espírita. Muita paz.